CSA teve um ano de 2024 que foi um ano de decepção, sufoco e um alívio. São sentimentos que não andam muito juntos. Mas o CSA precisou de mudanças, de superação, de lutar contra algumas coisas que estavam cristalinas para acontecerem, e essas coisas acabaram não se confirmando, o que de uma forma ou de outra acabou sendo algo positivo para as pessoas, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento importante para a gente ter um entendimento do que foi o ano do CSA. Para você desenhar o que foi o CSA em 2024, você precisa entender o que foi o CSA em 2023. Um ano em que o CSA não conseguiu chegar nas semifinais do Alagoano, sofreu na Série C do Campeonato Brasileiro, porque era o primeiro ano que o CSA vinha do rebaixamento da Série B, e se tinha a esperança do CSA fazer uma Série C de ter caído e já bater e voltar para a Série B, e não foi isso que aconteceu. Para não dizer que o CSA teve em 23 algo positivo, teve sim, que foi a Copa do Brasil, num confronto contra o Internacional, que era em 22, foi o vice-campeão brasileiro e tinha um time muito qualificado. E o CSA simplesmente, por muito pouco, não eliminou o Internacional. Nos dois jogos, o CSA fez jogos iguais com o Inter, perdeu em Porto Alegre por 2-1, ganhou em Maceió por 2-1, foi para os pênaltis e acabou sendo derrotado pelo Inter. Mas por que eu estou falando que o CSA, para falar de 24, eu preciso me reportar ao ano de 23? Porque a reta final de 23, quando o CSA para ainda no mês de agosto, era um momento de desfazer elenco da época do presidente Rafael Tenório, talvez nem continuar no clube, não havia motivação, desfazer o elenco por completo, e aí surgiu uma possibilidade do CSA ter uma renovação. E essa renovação, ela atendia por dois nomes: Alarcon Pacheco e Marlon Araújo. As conversas foram se desenvolvendo e o Rafael mostrou, com as conversas, com o planejamento e com o direcionamento desses dois profissionais, se mostrou novamente motivado para reiniciar um trabalho. Nesse início de trabalho, era um CSA que começava o ano do zero, porque o CSA não tinha jogadores. Ia construir um novo elenco.
E aí o CSA tinha 3 atletas e precisava pelo menos contratar 25 para iniciar os trabalhos. Eu costumo falar de processos dentro do futebol. Todos os processos que são necessários no futebol, o CSA fez com as orientações do Marlon e do Alarcón. Se mapeou jogadores, se estudou perfis de técnicos, se falou de trabalhos que seriam feitos, mas efetivamente, se teve dificuldade para se trabalhar em cima disso. Maia, vem cá. Fica aqui, vai. Mas, efetivamente, estes trabalhos que foram feitos, eles foram feitos da melhor forma possível, da forma correta como preconiza o futebol e como se preconiza um trabalho bem orientado. Mas o futebol nem sempre premia, mesmo quando você faz tudo aquilo que em tese está sendo feito correto, está sendo feito de forma direcionada para um resultado. Quando a bola não entra, não tem jeito. E aí, a primeira dificuldade do CSA foi no primeiro jogo do ano, naquele fatídico jogo contra o Iguatu, pela pré-copa do Nordeste. O CSA tinha um melhor ranqueamento e assim o fez recebendo o Iguatu no estádio Rei Pelé. Não era um jogo simples, porque era a estreia desse novo trabalho, cercada de expectativa, e a torcida do CSA, mesmo sem conhecer o grupo, deu uma resposta para o trabalho que foi feito, para as mudanças que foram feitas, para a esperança que tinham nos trabalhos de Marlon e Alarcón, indo com praticamente 10 mil pessoas para o estádio Rei Pelé, sem conhecer o time e no jogo de abertura da temporada. O CSA faz 1-0. O Iguatu tem um jogador expulso. E nessa condição, com um jogador a menos, e com o CSA ganhando o jogo, o Iguatu consegue o empate. E aí, a partir do empate do Iguatu, vem o drama dos pênaltis. E se não bastasse todo um cenário complicado, né, de estar ganhando o jogo, sofrer o empate e ter com menos um jogador, ainda ver o adversário empatar o jogo, não bastasse isso, o Iguatu ganha do CSA nos pênaltis e elimina o CSA da primeira fase, sem dar ao CSA nem a chance de ir para o segundo jogo. A partir dali, as coisas no CSA começam a degringolar. Começam a não dar certo. Uma linha de trabalho que estava estabelecida, ela começa a sofrer questionamentos. O técnico que foi contratado, o Rogério Correia, técnico que era do Volta Redonda, que tinha feito uma ótima campanha em 2023 com o time lá da Cidade do Aço, ele meio que
que se perde num ambiente de um clube que era diferente de todos os outros que ele trabalhou, no sentido de que todos os outros você você não tinha a pressão, a condição, psiu, quieta. Você não tinha a pressão, a condição de uma equipe como tem o CSA, de no primeiro jogo do ano você colocar mais de 10 mil pessoas no estádio para apoiar a equipe. E alguns daqueles jogadores não estavam prontos para vivenciar isso, o técnico não estava pronto para vivenciar isso, não tendo todo esse apoio do seu lado. Ele já tinha vivenciado situações semelhantes, mas jogando contra um Flamengo, jogando contra um Vasco, jogando contra o Fluminense, contra um Botafogo, mas não do seu lado. E aí a coisa não funcionou. Começa o Alagoano, o CSA ganha um jogo, mas mesmo ganhando um jogo, tem umas discussões internas, uns problemas internos. O Rogério já não estava tão satisfeito, já tinha dito para o seu empresário que não gostaria de continuar no CSA, que ele procurasse um outro time, que ele queria ir para outra equipe. E aí, como o técnico não queria ficar no CSA, o CSA acabou desligando o Rogério. E a partir daí, o CSA dá um cavalo de pau, uma troca de treinador, uma troca de perfil de elenco. O elenco do CSA passa a ser um elenco já não mais elenco de jogadores jovens, jogadores com outro perfil, passa a ter um perfil de jogadores mais experientes, jogadores mais rodados, jogadores mais conhecidos e que não conseguiram funcionar. O CSA acaba sendo um time que não consegue sequer chegar à semifinal do Campeonato Alagoano. Paralelamente está disputando a Copa Alagoas. E aí você desfaz praticamente toda aquela estrutura de trabalho, porque o departamento de futebol foi desfeito. Alarcon foi demitido, Marlon não ficou, pediu para sair, e aí o CSA passou a vivenciar algumas situações que não eram situações ideais. Por exemplo, o CSA teve o Rodrigo Pastana como um cara que era um executivo de futebol, mas que para o CSA ele foi um consultor à distância. Ou contratava, ou buscava nomes à distância para o CSA. E isso não tem histórico de sucesso em nenhum lugar do mundo. As coisas foram se complicando, presidente sendo muito pressionado, sendo cobrado, desmotivado, até que o presidente abandona o barco. Desiste de continuar no CSA e renuncia à presidência do clube. Aí tem uma situação de estratégia dentro do clube. O presidente Rafael Tenório renunciou, entendia que toda a sua diretoria iria renunciar. Cristiano Beltrão, que era presidente do conselho, deveria assumir o clube. Rafael garantiria um apoio ao trabalho do Cristiano. O CSA seguiria até um ponto para um novo processo eleitoral, mas sendo tocado pelo Cristiano e com o apoio do presidente Rafael Tenório.
No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra no meio do caminho se chamava Miriam Monte. Quando Rafael renunciou, e a ideia, repito, era renunciar toda a direção, a Miriam negou a sua renúncia. Fui eleita, o presidente está renunciando, eu vou assumir. E assumiu a presidência do clube. No momento era um tiro no escuro, mas a Miriam teve a coragem de assumir o clube e de dizer que ia criar um ambiente para tocar o clube, mesmo com as dificuldades que adivinham. E foi assim que aconteceu. Isso mostrava o racha político que o CSA vivia. A Miriam ficou isolada com um grupo de menos apoio. Não era um grupo que tivesse a característica do Rafael, que seria um mecenas, um mantenedor do CSA, iria bancava as situações do clube. E a Miriam foi se segurando por aqui, ganhando alguns apoios ali, buscando dinheiro público para tocar o CSA. Primeiro, o CSA consegue o título da Copa Alagoas, que lhe daria a possibilidade de brigar por uma vaga na seletiva para a Copa do Brasil em 2025. E o CSA também, além da Copa Alagoas, conquistou essa seletiva, jogando com o CSE e garantindo a vitória. Mas aí já era um CSA que já tinha trocado de novo de técnico, já tinha saído o Marcelo Cabo, já tinha chegado o Christian Souza. Era um time que não conseguia avançar na Série C, que não conseguia resultados na Série C. Um time que passou a vergonha de tomar 5-0 em casa do Atlético no primeiro tempo. Parecia aquele jogo Brasil e Alemanha. Olha eles de novo, lá vem eles de novo. Só faltou o Galvão Bueno estar narrando o jogo. E aí, sem andar na Série C do Campeonato Brasileiro, o CSA dá um novo cavalo de pau. E esse cavalo de pau era um cavalo de pau do tudo ou nada. Porque aquele momento era um time com viés de queda, de rebaixamento. E não era só uma ideia técnica de mudança. Era uma ideia também financeira. O CSA estava no limite. Jogadores caros não estavam trazendo resultados e o CSA resolveu fazer uma grande mudança. Eu fui contra a forma da mudança, porque achei que os jogadores que eram titulares teriam que, até alguns que permanecer, porque, pela lógica, eles eram melhores que os jogadores reservas. E o CSA demitiu, desligou, mandou embora boa parte do time titular, ficou com alguns reservas e contratou jogadores com um perfil de jogadores desconhecidos, com jogadores que não eram alguns jovens, mas com mais força, com mais vontade. Trouxe um novo técnico e praticamente já na metade da fase de classificação da Série C, montou um novo elenco e, como se disse, à época, era a última bala que o CSA tinha no tambor. Muito risco, mas esse risco
conseguiu fazer com que o CSA tivesse uma reação. De um time com viés de rebaixamento, o CSA reverteu para um time que conseguiu vitórias consecutivas e que até criou no torcedor o sonho de brigar por uma das 8 vagas. E aí você tem um jogo fundamental. O CSA vinha de 3 vitórias, veio enfrentar o Floresta, comandado pelo Marcelo Cabo, que tinha deixado o CSA logo depois do campeonato estadual. E se ganhasse do Floresta, provavelmente o CSA entraria diretamente na briga para chegar entre os 8 primeiros colocados. Rei Pelé lotado, quase, sei lá, 17 mil pessoas. E o CSA não funciona. Perde para o Floresta por 1-0. Aquele mesmo time que vinha de 4 jogos sem derrotas, foi um empate na estreia daquele novo trabalho e 3 vitórias consecutivas, sendo 2 delas fora de casa. E aí criou-se aquela esperança e tudo mais, mas o CSA perdeu para o Floresta. E quando perdeu para o Floresta, veio de novo as dúvidas e também com as dúvidas os resultados ruins. O CSA teve uma nova oscilação. Perdeu alguns jogos, empatou outros e foi correndo de novo o risco de rebaixamento. O trabalho foi mantido e aí o CSA, já com um novo risco de rebaixamento, engatou uma sequência nova de vitórias. Foram 3 novas vitórias consecutivas, sendo 2 fora de casa. Uma delas, inclusive, contra a Tombense, que assegurou o CSA na primeira divisão, ou na Série C do Campeonato Brasileiro. E ele veio para o último jogo aqui em Maceió, com o Caxias, já garantido e só para cumprir tabela. Não cairia, mas também chegou até próximo de ficar entre os 8, mas já não tinha muitas chances. Ficou por 1 ponto, 2 pontos. Mas era um CSA que tinha um sentimento de alívio, não de alegria por permanecer na Série C. O sentimento de alívio do CSA era por não ter sido rebaixado. Ele vinha de um ano horroroso, um ano em que o CSA caiu da pré-Copa do Nordeste, não foi bem no Alagoano pelo 2º ano consecutivo, não chega nem entre os 4 melhores. Na reta final da temporada, parou em agosto e já começou, a partir de agosto, de tentar se reorganizar para a temporada 2025. E aí manteve uma base do grupo, manteve o treinador, manteve a estrutura do departamento de futebol e começou a temporada de 25 com a estrutura melhor. Por mais questionamentos que se tem em relação ao time, uma base é fundamental para começar a temporada sem começar do zero, como começaram os outros trabalhos. Vocês lembram que quando eu disse aqui de Marlon e Alarcon, eram 3 jogadores que o CSA tinha, precisava contratar 25. O CSA ficou com pelo menos 14 jogadores do time desse ano e precisou contratar menos, o que dá uma sustentação melhor para o trabalho. E agora,
o que ele tem para quebrar de amarras é, de novo, um confronto de pré-Copa do Nordeste para passar, fazer o segundo jogo em Maceió, de novo, e ter a possibilidade de chegar na Copa do Nordeste trazendo recursos, trazendo projeção, mais sócio-torcedor, arrecadação de bilheteria e tudo mais. Não é um CSA que esteja capenga financeiramente, mas me parece claramente um CSA no limite. No limite. É um time que tem limitações financeiras para a temporada. E aí é fundamental que comece 2025 diferente do que começou 2024, com vitória, com classificação, chegando à Copa do Nordeste, que vai dar um fortalecimento, uma sustentação financeira que o CSA vai precisar muito ao longo da temporada. No ambiente político, ainda não é um CSA centrado em termos de entendimento entre Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. Me parece que ainda existem dificuldades em relação a isso, mas essas dificuldades precisam ser superadas em nome do CSA. O CSA ainda hoje, e a presidenta Miriam Monte já lamentou isso, mas ela está vivenciando uma determinada situação que espera, dentro em breve, não depender só disso, porque o CSA hoje depende muito, muito do poder público, de patrocínios do governo, da prefeitura, de emendas parlamentares, enfim, é um CSA que precisa quebrar essa situação, pensar num clube autossustentável e até mesmo, às vezes, na fala da própria Miriam, pensar numa SAF para o clube. Mas aí tem todo um processo político dentro do ambiente do CSA que precisa passar por conselho, aprovar mudanças no estatuto para tornar o CSA a possibilidade de uma SAF e para tentar fazer com que o CSA mude um pouquinho do seu patamar. Eu sei que é muito difícil competir e às vezes a forma como o CSA vai competir é tentando igualar o aspecto da rivalidade, do peso da camisa, de ser o maior vitorioso no estado de Alagoas. Porque, para se ter uma ideia, o orçamento do CRB é algo em torno de 35 milhões para o ano. O orçamento do CSA é 12 milhões. Ou seja, não é nem a metade do orçamento do CRB. Então, concorrer nesse sentido não é simples. Agora, também não é aceitável se a gente está fazendo o comparativo de um CSA com o CRB, que tem mais que o dobro do orçamento do seu maior rival, né? Seu rival tem mais do que o dobro do orçamento. Também não dá para comparar que o CSA, com o orçamento de que tem, projetando 12 milhões ao ano, é infinitamente superior a todos os outros que estão no Alagoano. Então, se é verdade que é difícil concorrer com o CRB, é inaceitável também que o CSA
não esteja superior a todos os outros do Campeonato Alagoano, inclusive ao Asa, que tem um orçamento inferior ao próprio CSA. E é ver como é que o CSA vai reagir esse ano. 2 anos seguidos que o CSA sequer chega ao campeonato estadual como opção de ser semifinalista. Não estou nem dizendo ganhar o título ou qualquer coisa desse tipo. Mas é uma situação de um CSA que precisa urgentemente reagir nesse aspecto. CSA que também teve muita dificuldade paralelamente ao time profissional, e isso é óbvio, mas também a base, com muitas dificuldades, com um trabalho que até tem ideias boas, mas que não tem uma execução ideal. E o CSA vai precisar avançar nisso, crescer nisso. Mas, insisto, prioridade zero é tentar logo de cara uma classificação para a Copa do Nordeste, que abre um leque até no aspecto financeiro para o CSA um pouco mais fortalecido para a próxima temporada.